Então, vemos nesse slide um desenho que ilustra o que é um aquífero suspenso e o que é um aquífero líquido. Então, nesse bloco diagrama aqui à esquerda, nós temos a superfície do terreno, marcada, identificada aqui onde estão as árvores. É nessa superfície que atinge a pluviosidade anual alimentada pelo excedente hídrico, ela se situa. Então, quando a pluviosidade atinge essa superfície do terreno, a maior parte da água escoa na superfície, chegando aos canais dos rios. Uma parte menor do volume de água da pluviosidade infiltra para maiores profundidades, passando aí pelos poros do material que forma a zona não saturada. Umedece, por exemplo, onde há solos, umedece os horizontes mais superficiais do solo. É o que nós vemos no perfil aqui ao lado, como uma região de umidade do solo. Então, a vegetação de menor porte tem as suas raízes nessa posição, fincadas até essa região, pode extrair a água armazenada nos poros desse material. Mas ainda é uma quantidade de água menor. Estamos na zona vadosa, na zona não saturada. Então, temos muitos poros com ar e uma parte deles com água. Água da pluviosidade que infiltrou, se tornou água subterrânea. É essa água que alimenta essa vegetação. A água que não ficou nos poros desse material, nos níveis mais próximos à superfície, continua circulando pelos poros conectados, atingindo maiores profundidades. Se em alguma posição dessa zona não saturada houver material de baixa permeabilidade ou impermeável, ele tende a barrar, impedir a continuidade da migração da água, da infiltração da água para maiores profundidades. E aí, esse material impermeável, de baixa permeabilidade, que está identificado aqui com essa cor marrom, na zona não saturada, esse material impede a circulação da água para maiores profundidades e, portanto, a água começa a se acumular nos poros do material poroso e permeável que está acima. Então, nesse desenho, que foi retirado do livro Decifrando a Terra, nós vemos aqui uma lente, um corpo com uma geometria lenticular, parece uma lente, ele tem uma espessura que varia lateralmente. Esse nível azul está representando um material como esse colocado aqui embaixo, com porosidade intergranular. Nós temos grãos, que poderiam ser no tamanho cascalho e ou areia, e os poros estão todos eles preenchidos por água, que é o que está sendo mostrado aqui em azul. Então, esse nível azul representado aqui, ele foi pintado todo ele de azul por uma simplificação no desenho. Não significa que aqui é um nível formado só por água. O que nós temos é um material poroso e permeável, um material granular, poroso e permeável, que contém água em todos os seus poros. Então, é uma zona saturada dentro da zona não saturada. É um aquífero que nós dizemos suspenso, porque ele está na zona não saturada, na zona vadosa. Ele está suspenso na zona vadosa. Né? Vejam que ele tem uma continuidade lateral restrita, né? Ele não continua lateralmente, ele é interrompido.
E ele também tem uma espessura, na vertical, uma espessura variável. Ele é mais espesso aqui à esquerda e mais fino, mais delgado à direita. Então, isso é típico dos aquíferos suspensos, que são muito importantes como fonte de abastecimento de água subterrânea em algumas regiões e para algumas atividades. São comuns em solos e sedimentos. E eles tendem a produzir água a partir de poços comuns, escavados até manualmente, em propriedades rurais, por exemplo, de pequeno tamanho. Então, não são as grandes lavouras, mas produtores menores, eles costumam se utilizar, produtores de que necessitam de uma quantidade reduzida de água subterrânea, eles se utilizam muito de água a partir de aquíferos suspensos. Nós separamos, por exemplo, que ele está na zona não saturada, ele está mais próximo da superfície, então a escavação dele também é mais barata, é mais acessível, e muitas propriedades rurais se utilizam de aquíferos suspensos como fonte de água subterrânea. Então, eles não servem para atender uma demanda como de um abastecimento público ou de uma atividade industrial de larga escala que precisa de grande quantidade de água subterrânea, mas pequenos usuários podem utilizam desse tipo de reservatório de água subterrânea no Brasil. Então, eles têm uma importância local como fonte de água subterrânea. Os aquíferos livres, como diz a definição, eles situam-se na zona saturada. E o topo do aquífero livre é marcado por um nível d'água à pressão atmosférica. Então, está aqui no desenho. O aquífero livre, ele corresponde à zona saturada desse perfil que nós temos aqui à direita no slide. O topo do aquífero livre é o nível d'água, ou superfície freática. Ele já tem uma continuidade lateral maior que o aquífero suspenso, normalmente também uma espessura de rocha, sedimento ou solo maior do que o do aquífero suspenso. Então, é um aquífero com um porte maior. O corpo de rocha, sedimento ou solo é maior, tanto na sua continuidade lateral quanto na sua espessura. Portanto, contém mais água, um volume maior de água subterrânea, porque contém mais poros. Nós vemos, então, que o aquífero suspenso ele está nesta região aqui, da zona não saturada, em alguma posição da zona não saturada. Já o aquífero livre, ele corresponde, então, a essa zona saturada aqui. Novamente, o aquífero livre, ele está pintado aqui todo de azul por uma facilidade de representação. Mas o que nós devemos pensar, visualizar, é que neste nível que é o aquífero livre, o que nós temos é um solo, um sedimento ou uma rocha sedimentar com porosidade intergranular e em todos os poros do material estão preenchidos por água, ou seja, formando uma zona saturada. A água da pluviosidade que atingiu a superfície do terreno e que não fluiu para um canal do rio, infiltra em profundidade e ela vai formar um aquífero livre se não houver nenhuma barreira de permeabilidade nessa região. Nessa parte ao lado, formou um aquífero suspenso porque havia uma barreira de permeabilidade, um material impermeável, por exemplo, um nível mais argiloso ou siltoso. Nessa região, o solo, sedimento ou rocha não contém esse material de baixa permeabilidade. Portanto, a água subterrânea infiltrou, circulou pelos poros, até atingir um material impermeável que está aqui na base desse aquífero livre.
partir daí, a água subterrânea também começou a se acumular em todos os poros, atingiu uma certa altura, que é a altura da zona saturada, ou também a altura do nível d'água. Então, nesse desenho aqui, abaixo, onde eu coloquei aqui permeabilidade em poros conectados, eu estou mostrando aqui que nós podemos ter no material poros que são isolados, e nessa figura os poros estão pintados de branco e as partículas estão pintadas de cinza. Então, em qualquer material, nós temos poros que são isolados e nós temos poros que são conectados. É por esses poros conectados que os fluidos passam, circulam, são transmitidos. Tanto num caminho descendente, quando está ocorrendo a infiltração, ou, em outras situações, pode ser num caminho ascendente. Por exemplo, se nesse material tivesse gás, ao invés de um fluido líquido, tivesse gás, ele poderia circular por esse material num caminho ascendente. Então, nós temos dois tipos de aquíferos aqui desenhados. Já os aquíferos livres, eles atendem uma demanda maior do que os aquíferos suspensivos. Podem atender atividades de irrigação em áreas maiores e atividades industriais. Em geral, eles não sustentam o abastecimento público. Eles podem ser utilizados por vários usuários, inclusive ao mesmo tempo, veremos numa próxima aula, mas eles ainda não sustentam abastecimento público, mas são usados no Brasil em larga escala para irrigação e atividade industrial.